Sejam bem-vindos ao Vortex, o nosso podcast que busca compreender a diversidade na educação. Eu sou o Henrique Bauer. E eu sou a Júlia Haas, e o primeiro episódio é sobre como os jovens lidam com a diversidade nas escolas públicas e privadas. Para hoje trouxemos 3 entrevistados, Guilherme, Camille e Augusto, mas vamos deixar que eles se apresentem. Eu me chamo Guilherme Henrique da Rosa Lerman, tenho 19 anos, sou de Venâncio Aires e sou gay. Estudei parte da minha vida em escola pública e parte em escola privada. Meu nome é Camille da Rosa Kaufmann, tenho 18 anos, sou bissexual, estudei 98% em escola privada e 2% em escola pública do meu currículo. Meu nome é Augusto Silveira Ribeiro, tenho 20 anos, sou de Santa Cruz do Sul, estudei metade em escola pública e a outra metade em escola privada e sou negro. A gente pode começar então com uma pergunta clássica. Como vocês se sentiram sendo negros, homossexuais, nas escolas públicas e privadas? Compartilhem isso um pouco com a gente. Vou começar por mim. No começo, para mim, foi bem tranquilo. Apesar de ter algumas brincadeiras sempre no meio de alguns héteros, digamos, que faziam brincadeiras ou pegavam outras pessoas para fazer brincadeiras para me atingir, mas foi tranquilo assim no começo. Depois teve alguma mudança, assim, tipo, alguma coisa muito forte que tu sentiu a mudança? Teve uma coisa que aconteceu que me deixou bastante chateado, mas isso era quando eu era pequeno. No ensino médio não foi tanto. Acho que o ensino médio foi mais tranquilo, assim. A parte que foi mais difícil foi na infância mesmo. A minha experiência em escola privada sempre foi algo tranquilo, tanto com os professores quanto todos os funcionários da escola, e também pessoas LGBTs da escola. A gente tinha um grupo interno da escola onde a gente falava sobre. Existia também uma conversa com a coordenadora caso a gente precisasse de um apoio se a gente não estivesse em casa. O nome dela é Rose, ela é coordenadora do Gaspar. E sempre foi super tranquilo, sempre me respeitaram. E no período que eu estive no Gaspar, foi o período que eu me assumi, então houve que meus pais me colocaram para fora de casa 2 vezes. E essa coordenadora foi uma que me acolheu, assim, ela falou que eu poderia ficar na casa dela. E sempre foi bem tranquilo, os meus colegas também foi super acolhedores, assim, meus professores vieram conversar comigo. Mas hoje, minha mãe é a melhor pessoa que eu possa contar com isso. Mas meu pai não aceita e a gente também não é muito próximo, né? Comigo foi em questão na escola privada, foi bem tranquilo, nunca tive problema, até o Henrique aí era meu colega, foi super tranquilo, mas em questão da escola pública foi bem pesado, porque eu era o único da sala também, assim como na escola privada, só que eu era menor e havia muitas brincadeiras que eu fui entender isso só quando eu fiquei maior, que eu fui entender que aquilo era realmente muito, muito errado, sabe? Então foi mais tranquilo na escola privada, mas na escola pública foi bem pesado e eu fui perceber isso só depois, infelizmente. Aproveitando esse gancho do Augusto, né? O Augusto comentou que foi meu colega. E confesso pra vocês que é meio difícil chamar ele de Augusto, né? Porque 90% das pessoas chamam ele de Baiano, né? Que foi um apelido que surgiu na escola. Augusto, o que você comenta pra nós aí da origem do apelido Baiano, né? Tu mesmo nascido no Rio Grande do Sul, o apelido é Baiano, né? Fala um pouquinho pra nós aí sobre como surgiu, né? Como tu lidava com esse apelido. E até hoje, né? Ficou até hoje, né? Infelizmente ou infelizmente. Mas eu nunca tive problema com esse apelido, sabe? Tipo, levei muito sempre de boa, em questão que surgiu porque eu era muito preguiçoso. E até acho que o pessoal taxa muito baiano por ser preguiçoso, mas não é por isso, mas ficam com fama.
mas foi por causa que eu não me esforçava muito em questão das aulas, assim, tá sempre meio disperso e tal, e nunca prestava atenção. Até os professores, né, teve uma época que eles pediram para pararem de chamar, só que foi uma coisa muito difícil e eu nunca me incomodei, porque eu via que não era em questão de usar em forma pejorativa, sabe, querer zombar, era mesmo de chamar. Questão pejorativa era como me chamavam na escola pública, que chegaram a me chamar de rascunho, me chamavam de rascunho, isso eu tinha 9 para 10 anos, e na época eu não sabia, né, se isso era uma ofensa ou não. Só foi quando eu falei com os meus pais que eles disseram que era uma coisa bem complicada, né? Como para dizer para uma criança. A criança não entende. Certo. Já pegando esse gancho, então, também da questão até racial, o que vocês acham, tipo, que depois do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos começou uma onda de protestos e de denúncias, né, contra o racismo e qualquer outro preconceito, a gente está falando aqui. Mas o que vocês acham que na escola poderia mudar para melhorar essas questões, para não termos mais casos de assassinatos e protestos, assim, por uma coisa tão ruim e ter que levantar uma frase, né, das vidas negras importam, para chamar a atenção para uma coisa que já deveria ser passada, né? O que vocês acham que poderiam, então, mudar na escola para não acontecer mais esse tipo de situação, de nenhum preconceito? Eu acho que o assunto diversidade dentro das escolas ele é meio que um tabu ainda. Eu acho que deveria ser ensinado desde pequenininho, desde lá do pré, eu não sei mais qual é a série que começa, mas desde lá do pré eu acho que deveria ser ensinado isso, pôr esse assunto em pauta, ter grupos, brincadeiras, dinâmicas que ensinem que ninguém é diferente de ninguém. Todo mundo tem seus defeitos, tem suas qualidades, e ninguém é melhor que ninguém. Eu acho que deveria ser ensinado desde o comecinho lá, quando tu é bem pequenininho, criancinha, para tentar ser posto isso na nossa cabeça desde o começo. Eu compartilho do mesmo pensamento do Guilherme. Eu acho que tem que começar desde pequeno, porque às vezes a criança ela faz isso, né? Acontece, mas ela não sabe muito o porquê. Então ela tem que começar a ser compartilhado, né? Ser diferente é normal, a gente é diferente, todo mundo é diferente. E porque para botar na cabeça de uma pessoa que é maior, que está começando a ter um senso crítico, é uma coisa meio que mais difícil, sabe? Então, começando desde pequena, a criança mostrando para ela o que ele é desse jeito, ela é desse jeito, ela vai acabar entendendo. E criança é um ser que não tem maldade, e ela não tendo maldade, ela acaba melhor entendendo a forma de tratar as pessoas. E eu acho que é desse jeito que tem que ser mesmo. Na minha opinião, essa questão sobre o preconceito é exatamente muito uma questão de respeito, assim. É uma questão também que vem de casa, uma questão familiar, muitas vezes, antes mesmo da criança ingressar na escola. Acho que a partir do momento que ela tem uma família que segue uma linha de raciocínio, onde ela vai viver dentro de uma caixa ou fora de uma caixa, a partir de ensinamentos familiares, ela ali, a partir do momento que ela entra na escola, ela pode escolher. Então, muitas vezes, quando a gente nasce, os pais idealizam isso pra gente. Não, a gente quer, por exemplo, que a Millie seja uma menina, que goste de meninos, que seja hétero, porque é assim que a sociedade vai evoluir. A gente precisa de pessoas para a sociedade evoluir, senão a sociedade vai acabar. Já escutei isso várias vezes. Mas eu também acho que essa forma de botar isso dentro das escolas, por exemplo, é uma questão bem delicada, assim. Até eu fiz teatro por 6 anos na escola, e a gente tentou, por esses 6 anos, fazer uma peça sobre a diversidade. E nunca conseguimos.
A gente levantava a pauta, levantava discussões, fazia roteiro. Quando a gente apresentava pro diretor, pra professora, dizia: galera, isso é um assunto tão sensível, não tem como a gente apresentar isso pra escola, porque a olhos de um não vai ser como olhos da gente. Então sempre foi uma coisa difícil de colocar isso lá na escola. Mas a gente fez um trabalho em sociologia sobre isso. A gente falou sobre a questão da diversidade. Então essa questão do preconceito tem que ser trabalhada desde o início. A pessoa precisa entender o conceito do que é um preconceito realmente, sabe? Entender também o conceito de respeito. A partir do momento que ela sabe respeitar ela sabe respeitar o próximo, vai ser ok, sabe? Não vai existir essa coisa de comparação. Na minha escola privada, no Gaspar, ali em Venâncio, no ensino médio todo, tinham 2 negros só. Aparentemente, eles nunca sofreram nenhum tipo de racismo na escola. A gente gostava muito deles de verdade, assim, eu nunca tive problema nenhum. Mas a gente via que eles tinham relatos que já tinham sofrido algum outro preconceito na rua. E assim, a escola acolhia eles muitas vezes. Os professores conversavam, a gente debatia, a gente tinha o De Certa Café, que falava sobre essas questões, diversos tópicos, assim, mas questões também da diversidade. E eu acho que tem que ser tratada, mas começando com o respeito, assim. A Camille contribuiu muito bem ali no final, ali, quando ela fala dos atos ali. Eu gostaria de saber se vocês já presenciaram algum ato de tanto racismo, homofobia, dentro do contexto escolar, se vocês já presenciaram, não só com vocês, mas com outras pessoas. Deixa eu me lembrar. Comigo já, mas pelo que eu me lembro, a minha memória não é muito boa, mas não me lembro de ter presenciado com outras pessoas. Eu já presenciei num encontro de teatro que a gente tinha da Rede Sinodal, que era a tese, uma questão de preconceito a um menino que era gay. E ele estava se apresentando, ele atuava super bem, assim, de uma forma extraordinária, sabe? Poderia dizer realmente que ele vai ser um baita profissional se ele quiser seguir essa área. Então ele se expressava de uma forma muito bonita, se expressava mesmo. Ele estava ali para se expressar, ele estava com certeza querendo passar a ideia da peça. Então ele foi chacoteado depois, sabe? Do tipo, tu é tão delicado, como assim? Alguns meninos chacotearam ele depois. E eu vi isso, ele ficou super chateado. E eu fui uma das pessoas que cheguei nele, uma de várias outras pessoas que chegou nele, pra falar que não, que ele tava fazendo o papel dele, sabe? Que ele tava ali porque ele realmente gostava daquilo. E se ele fosse também, qual seria o problema, sabe? Ele era um ótimo ator e não ia ser por isso que ele não ia ter uma carreira, sabe? A gente sabe que ingressar hoje uma carreira profissional em qualquer emprego, às vezes também, as pessoas nos olham diferente, sabe? Como vai ser? Será que o meu cliente ou o meu paciente vai vir aqui e vou, por exemplo, ter uma secretária como a Camille? Ou, por exemplo, vou chegar no hospital, eu tô fazendo cursinho pra fazer medicina, às vezes penso, como vai ser quando eu entrar na faculdade? Eu sei que nessa área não existe muitas pessoas com a diversidade, então esse é um pouco do meu medo, assim. E como vai ser a recepção de quando eu ter que atender alguém, sabe? Ou quando eu tenho que ser contratada por alguém. Eu nunca trabalhei, nunca fiz uma entrevista de emprego, mas eu fico pensando que essa questão às vezes deve pesar em algum momento, sabe? Isso é uma questão muito ruim de fato. Eu acho que a partir disso a gente também começa a ter dificuldade de ingressar no comércio e em trabalho, sabe? Mas é uma questão que eu acredito de verdade que vai mudar a partir do momento do respeito. É muito assim, o respeito é entender que todos nós somos iguais. A gente
vai ter o mesmo fim que todos nós aqui. Todos nós um dia, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E a gente hoje, o Brasil, é o país que recebe a maior parada gay do mundo. E é o país onde mais mata gays também. Eu me recordo mesmo só de quando eu era menor ali. Na escola privada não me lembro mesmo de ter acontecido alguma questão de racismo ou de homofobia. Foi mais no caso mesmo de ali o pessoal me chamar de rascunho, outras coisas, até pretinho, negrinho, né? Que é uma coisa bem pesada. Mas na escola privada não me recordo mesmo. A Camille falou muito do mercado de trabalho, do que vai ser depois, do futuro, né? E agora, fora da escola, todos nós já formados no ensino médio, como vocês se sentem? A gente perguntou antes como vocês se sentiam na escola, e agora, como vocês se sentem? Agora eu vejo que, no meu caso, tá tranquilo, sabe? Eu acho que assim, o mercado de trabalho ele é meio restrito, mas tem aquela questão, por exemplo, entre os gays. Tem os que eles chamam de afeminados, digamos, que eles estão na frente e eles tomam mais o baque, entende? As pessoas julgam mais, digamos assim. Eu acho que o mercado de trabalho ele fica meio restrito nesse sentido. Mas para mim, tranquilo, faculdade a princípio tá tudo certo, emprego também. Hoje em dia eu posso dizer que eu consigo me expressar mais. Eu posso dizer que eu consigo ser quem eu sou. Apesar de no meu serviço eu não conseguir me expressar tanto por eu trabalhar com um público que seja só homens mais velhos, mais de idade, com a mente fechada, eu não consigo me expressar tanto, eu não consigo ser quem eu sou lá. Mas nos outros quesitos tudo tranquilo hoje em dia. No meu caso, hoje é tranquilo. No cursinho onde eu faço, eu posso dizer que 60% da sala tem uma diversidade. Realmente, é super curioso falar sobre isso. Mas um dia levantamos uma pausa no grupo e falaram, eu sou. Então, assim, os professores são excelentes, eles são uns amores, eles sabem, muitas vezes, de nós, assim, a gente se abre muitas vezes com eles, já debateram sobre isso com a gente. E hoje eu me sinto tranquila a respeito. Fico pensando que também na faculdade a gente tem um ciclo de pessoas que estão ali com uma mente, muitas vezes, acho que mais da metade da faculdade, com a mente fora da caixa e querem estar ali para conquistar suas coisas, mudar as coisas. Com certeza muitos ali estão lutando contra o preconceito, estão lutando também para ter um respeito. E conversando aqui também, cabe nós falar que essa coisa da diversidade muitas vezes abrange outras coisas, como, por exemplo, ser mulher na sociedade, né? Então, assim, a mulher na sociedade tem um papel que eu acho que não existe outra pessoa que poderia ocupar, mas, infelizmente, é uma questão que ainda é trabalhada de uma forma delicada. Muitas vezes a gente ocupa um cargo da mesma linha, assim, mas a gente acaba ganhando menos, porque a gente dá despesa, a gente pode ficar grávida, enfim, a gente é mais frágil. Então, essa é a questão. E eu também levanto essa pauta para falar sobre quando tu é uma menina que é lésbica ou bissexual, por exemplo, é uma questão muito assim, como o Gui falou, sabe? Tem essa questão do pessoal rotular, porque tem o gay afeminado, tem o gay incubado, tem a lésbica calcinha e tem a lésbica cueca, sabe? Isso existe de fato. Então, assim,
essa questão de rótulos que acontece nesse meio é mais uma questão da comunidade mesmo LGBT, mas também existe uma questão fora. Como, por exemplo, no meu caso. Quando eu cortei o cabelo, eu já tinha me assumido e muitas pessoas perguntavam pra mim, tu quer ser um homem? Se tu não gosta de homem, por que tu tem o teu cabelo curto? Por que tu usa roupa de homem? E as minhas respostas sempre foram claras. O meu cabelo e as minhas roupas nunca vão definir nada. Nada mesmo. Então, assim, essa questão de estilo, muitas vezes é uma coisa que pesa nessa questão do preconceito, sabe? Ah, ela é sapatão, caminhão, machorra. E teve um dia aqui na cidade da minha namorada, em Pasto Sobrado, que houve um episódio que falavam que eu era parecida com um judeu e tal. Enfim, eu fiquei tipo, como assim? Me explica sobre. Mas mais sobre minha aparência, assim. E essa pessoa falou, pá, uma machorra judia. Eu fiquei pensando, tá, o que se passa na tua cabeça quando tu me fala isso, sabe? Ela riu, ela achou super engraçado. Levantamos também a questão do preconceito racial nesse dia. E ela falou, cada um tem a sua opinião, sabe? Mas não é isso. Não é sobre questão de opinião. Tu tá sendo racista falando isso, sabe? Então, às vezes é difícil debater isso com as pessoas. De mostrar que não é bem assim. E existem reais rótulos, como o Gui falou, sobre não poder ser muitas vezes quem tu é. Eu, por exemplo, se eu preciso ir num lugar assim, que eu sei que vai ter gente que vai olhar, que vai falar, eu já boto uma camiseta mais justinha, já boto uma calça mais justa, sabe? Pra não ficar aquela coisa chata, que realmente às vezes fica, sabe? Eu não posso ser quem eu sou em algumas situações, assim. Mas quando eu posso ser quem eu sou, eu consigo ser aberta com as pessoas. Meus amigos todos ali que eu tenho perto de mim, eu conto sobre. E é uma questão muito legal, assim, de tu poder ser quem tu é de verdade. E se tu não é quem tu é e tu não bota tua felicidade em primeiro lugar, a partir desse momento, tu já tá perdendo o respeito de ti mesma, sabe? Então eu acho que a gente precisa ser feliz, a gente precisa colocar essa questão de não, eu sou assim, tu não precisa me apoiar e nem me aceitar, só precisa me respeitar. Essa é uma questão que eu sempre levantei com todas as pessoas quando eu me assumi, inclusive os meus pais, principalmente o meu pai. Nunca pedi pra ele me assumir nem me apoiar, porque eu sei que isso não é nem um pouco da vontade dele, mas eu sempre peço para que ele tenha respeito a mim, a qualquer pessoa que eu vá levar na minha casa. Aproveitar o gancho da Camille, tá? Queria que você contribuísse nesse assunto ali. Eu queria saber do Guilherme e do Augusto, principalmente, né? Se vocês já foram tratados de maneira diferente ou deixaram de fazer alguma coisa pelo fato de serem negros ou homossexuais. Até um tratamento diferente com professores, orientadores, como a Camila disse que uma orientadora da escola super acolheu, mas se teve algum tratamento diferente nesse meio também. Quando eu era pequeno, eu participava de uma escolinha de futebol que tinha na escola mesmo. E, tipo assim, os guris jogavam separado das gurias. Mas eu nunca joguei com os guris porque eu não sabia, vamos dizer, jogar com os guris. Eu sempre jogava com as meninas. E, tipo, tinha um professor que era homem. E o professor, ele não falava comigo, não chegava perto de mim. Ele só ficava com os guris, sabe? E parece que ele ficava meio receoso de eu jogar com as gurias, querer jogar com as gurias e não querer jogar com os guris. E por isso ele não conversava comigo, ele não parece que ele não se sentia à vontade de estar perto de mim, sabe? Ele me deixava meio de lado comparando com os outros guris.
Em questão da parte da escola, algum tratamento, se eu nunca tive problema, sabe? Eu sempre fui muito bem acolhido e tal, por todos da escola. O que mais me incomodou mesmo foi agora em questão de no trabalho. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava no escritório e geralmente quando alguém ia falar, tipo, chegava algum cliente a falar e eu tava junto, a pessoa já ficava me olhando de um jeito diferente, ela já ficava meio estranha, ela já ficava mais retraída e isso me incomodava. Tive até certas vezes que a pessoa, não tô dizendo, mas não tô querendo taxar, mas a pessoa, ela era descendente de alemã e a outra pessoa também que estava comigo no escritório também era. E eles começaram a falar em alemão e a gente pensa assim, será que eu não quero falar? Será que tá falando mal de mim? Ou será que não quer falar alguma coisa que eu não saiba? Mas tipo, sempre foi o tratamento para mim, no caso assim, das pessoas foi mais fora. E isso me incomodou bastante. E também até teve colegas também de trabalho que muitas vezes não falavam comigo simplesmente por eu ter a cor diferente deles. Mas em questão da escola, por parte dos coordenadores, professores, eu sempre fui muito bem acolhido, não tenho do que reclamar. Como o Augusto disse, ele foi meu colega ali durante boa parte da vida dele e ele estudou tanto em escola pública como privada, né? Olha, no colégio lá que a gente estudava, né, chutando alto, acho que uns 10 negros, o colégio inteiro. Eu gostaria de saber do Augusto, né, como é que ele via essas diferenças entre as escolas, tanto pública como privada, no contexto geral, né? Como é que ele via essa diferença? A diferença, como é que eu posso dizer assim, por se tratar de escola privada, né, geralmente ela é paga, né, e a gente pensa que na escola privada quem tem mais dinheiro é que vai estudar lá. E de fato, né, tinha pouca gente na escola privada ali que era negro e tal, e na escola pública tinha bem mais, né, por questão, sei lá, às vezes da opção ou pela renda da pessoa. E é uma coisa muito desigual, sabe? E é ruim isso, muito, muito ruim, porque a gente vê que a educação que é feita nas duas tem uma grande diferença. E, tipo, isso me deixou muito incomodado. Logo quando eu entrei na escola privada, na minha cabeça eu pensava, será que eles vão me tratar diferente por eu ser negro, por eu vir de uma escola pública, né? Isso tudo passa na nossa cabeça. E, tipo, a diferença é que, por incrível que pareça, a diferença é que eu fui melhor tratado na escola privada do que na escola pública, e eu pensei que ia ser tratado pior na escola privada do que na escola pública. Mas, de fato, tem poucos, né, negros na escola privada do que na escola pública. Isso é uma questão que, para tentar equiparar, talvez demore 10, 20, 30, 40 anos, ou talvez nunca, né? Mas foi essa a minha experiência aí, logo de cara. Camille e Guilherme, eu acho que vocês também comentaram que estudaram um pouco em escola pública e um pouco em escola privada. Vocês têm alguma coisa para relatar sobre a diferença entre as duas? Ou se passaram por situações muito diferentes nas duas escolas? Na escola pública, que foi foi super tranquilo, assim. Tinha outras pessoas na sala que e era bem de boa, sabe? Não tinha, acho que, nenhum professor que era meio diferente com a gente, assim. Era bem tranquilo. Eu, de verdade, nunca tive essa questão de sofrer alguma coisa na escola, sabe? Ser tratado diferente na escola. Sempre foram acolhedores, assim, sabe? Eu acho que a escola é um dos pontos principais onde eles tentam mostrar essa questão de não existir esse preconceito, sabe? De tentar quebrar isso de toda forma. Então, às vezes é muito difícil a gente sofrer isso com algum professor, algum coordenador, a parte diretória ali, porque eles fazem já
esse esquema de botar, até mesmo em sociologia, a gente estuda no ensino médio sobre movimentos sociais, então a gente fala sobre isso, sabe? Acho que essa é uma questão nas escolas que a gente tem abertura em algumas matérias, assim. Por exemplo, a sociologia, a gente fala um pouco na história, a gente tinha iniciação científica no Gaspar, a gente falava sobre, a gente tinha debates, a gente falava também sobre, mas essa é uma questão, eu particularmente não tive nenhum episódio em escola, assim. Como a Camille disse antes, eu estudei um tempo na escola que ela estudou no Gaspar. Para mim lá também, que é privado, para mim foi super tranquilo lá sempre. Como ela falou lá, antes da Rose, a Rose era assim uma parceria imensa. Ela sempre ajudava, sempre estava ali, conversava quando tinha alguma questão que a gente não estava gostando ou alguma coisa. A parte ali da diretoria também sempre foi muito acolhedor, sempre foi muito legal. Os colegas também sempre foi bem tranquilo. O meu ensino médio no CAGE também sempre foi bem tranquilo também da parte dos professores, do SOI, dos colegas, tudo. Só quando eu era pequeno mesmo, que eu estudava numa escolinha aqui mais do interior, que tinha uma professora que, ao meu ver, ela não conversava comigo, ela ficava meio inquieta perto de mim. E eu acho que possa ser por causa disso. Que ela também era professora de educação física e eu também sempre jogava futebol com as gurias. E ela não me dava atenção por causa disso, que nem o exemplo da escolinha antes. Ela não conversava comigo, ela não falava comigo. Pra ela eu era indiferente eu estar ali ou não. E eu acho que era mais por essa questão mesmo da sexualidade. Anteriormente o Augusto falou ali sobre as mudanças que podem ocorrer, né, da cada 20, 30 anos, ou pode somente não acontecer. O que vocês acham no contexto escolar? Né? Quais iniciativas os colégios podiam trazer para trazer o tema de diversidade muito mais tratado e comentado dentro dos colégios? O que vocês acham que poderia ser, ser comentado, nos colégios para trazer o tema de diversidade mais próximo dos alunos e trazer mudanças na sociedade como um todo? Eu acho que, vamos dar um exemplo, nós mesmos da faculdade, a gente podia ir fazer algumas palestras em escola, pública, privada, tanto faz. Nós mesmos poderíamos ir até as escolas, falar mais sobre o assunto, talvez fazer uma roda de conversa, um debate sobre, para tentar quebrar esse tabu, porque eu vejo que ainda é um grande tabu isso dentro das escolas. Como eu acho que os professores têm meio que um receio, talvez, de falar sobre isso, porque por medo de, talvez, revolta dos pais, não sei, mas eu acho que levantar essa questão com palestras, com debates, rodas de conversa, sempre é uma boa coisa para tentar mudar esse rumo que a gente está tomando. Cada vez que passa, eu acho que é mais um tabu dentro das escolas falar sobre isso. Eu acho que tem que ser debatido, eu acho que a gente não pode deixar isso ficar estagnado, a gente tem que falar sempre sobre isso, debater nas escolas. Até tem certas iniciativas, mas é uma coisa meio que tem mais precavida, sabe, para não vir como uma avalanche tudo para cima dos alunos e tal, mas tem que ser debatido, não pode deixar isso parado, porque é uma coisa que, se cair no esquecimento, pode ser que volte tudo ao normal, e há muitas coisas que vários movimentos têm conquistado nesses últimos anos que a gente tem que dar parabéns, e a gente não pode deixar isso parado na sociedade e nas escolas, até porque na escola é onde se forma o cidadão, onde é a principal base, tanto na escola quanto em casa, principalmente, é onde que transforma a pessoa para ela viver em sociedade e transformar a sociedade num lugar melhor para se viver. Então, acho que na parte do debate tem que ser
colocado essas pautas aí para o pessoal poder entender que todo mundo é igual e que ser diferente faz parte. É isso aí. Eu acredito de verdade que em projetos nas escolas, como eu acho mesmo que o Gui colocou muito bem, a questão de levar isso para dentro da escola. Não levar somente pessoas desse contexto, mas profissionais, por exemplo, psicólogos, psiquiatras, para que eles possam ter essa conversa da liberdade de expressão. De primeiro saber quem eu sou, sabe? Me conhecer, eu preciso me conhecer primeiro, eu preciso conhecer o meu corpo, essa questão, abrindo um parênteses, assim, super importante, essa questão de se conhecer o corpo, isso é uma questão nas escolas que ainda é um pouco mais complicado também, sabe? Muitas pessoas falam, não, isso aí é incentivar o sexo, isso aí é incentivar a pessoa a ser gay, a ser lésbica, a ser bissexual, sabe? Mas não é isso, sabe? É mais uma questão de liberdade de expressão, sabe? Pegar e aí, pessoal, o que vocês entendem pela liberdade de expressão, sabe? O que vocês entendem por gênero, por orientação sexual? O que vocês entendem disso? A gente quer saber, a gente quer debater, a gente quer trazer conhecimento para vocês e a gente quer receber conhecimento de vocês também. Então, assim, é uma questão que eu acho que se fosse levada às escolas, sério, assim, com profissionais, ou até mesmo algumas pessoas, tipo, esse projeto, como vocês estão falando, daqui um pouco introduzir isso aí e ir até um local, falar sobre, entendeu? Mas levantar essa pauta do autoconhecimento, sabe? A partir do momento que tu te autoconhece, que tu tá ali disposto, não, eu não sou feliz assim, então eu preciso mudar. Eu acho que eu gosto, eu sou um homem, eu acho que eu gosto de outro homem, e por que não, sabe? Essa questão do amor, ele não tem cor, ele não tem nada, gente, ele é simplesmente um sentimento que todos nós, não importa, não vai ter uma restrição em sentir, sabe? Em algum momento a gente vai sentir, e é uma coisa que exige muito de nós, às vezes, ter e poder sentir, se permitir sentir. Se a gente não se aceita, o que adianta a gente, por exemplo, eu não vou me assumir porque o que vão falar de mim e os meus pais e a sociedade, e eu não vou e vou ficar com uma mulher e vou esquecer esse homem que eu conheci, sabe? Eu acho que a gente precisa focar, não muito, abrindo assim, ó, sendo super exagerada na minha expressão, assim, mas não olhar pra pessoa pensando em sua genital, mas pensando assim, ó, o que esse ser me acrescenta. Eu acho que as pessoas precisam conhecer mais a essência das pessoas do que elas têm pra, por exemplo, nos fornecer muitas vezes prazer, né? Vários outros tipos de outros sentimentos que a gente tem quando a gente tem uma pessoa. Então, eu acho que o pessoal precisa olhar com uma visão diferente. Não sair assim, eu quero sair pra conhecer um homem. Não, eu quero sair pra conhecer pessoas. Até hoje, se perguntam pra minha mãe, Fernanda, me diz aí, e a Camille, gosta do quê? Minha mãe fala, ela gosta de pessoas. E se tem alguém hoje que eu posso dizer, mãe, se um dia tu puder falar sobre isso, como é pra ti, eu acho que eu escolheria muito a minha mãe. A gente foi em psicóloga juntas, então, como eu falei no início, ela é minha melhor amiga sobre. E é uma das pessoas que, Camille gosta de pessoas, quem tratá-la bem, quem acolher ela bem, assim como ela vai fazer essa mesma reciprocidade, né? Então, eu acho que levanta mais essa questão de tu começar a olhar pro outro em sua essência, sabe? O que ele é.
não o que ele tem, sabe? Muitas vezes a gente pensa muito em número, muito, ele é isso, então, nossa, tem que ficar com ele, tem que ficar com ela. Não, a gente tem que olhar pra pessoa, eu acho que é o mais importante, assim, é a questão de ser quem tu é. Então, se tu se autoconhece, eu acho super importante. A partir desse momento, tu pode conhecer outras pessoas. Eu acho que se a gente se conhece, a gente consegue fazer o bem pra gente e pros outros, independente do que a pessoa seja. Ela é uma pessoa, né? Bom, gente, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Uma mensagem, alguma coisa que vocês querem transmitir para outras pessoas, outros jovens que estão passando por situações que vocês passaram ou que vocês pensaram que ia passar? E vocês têm alguma coisa para transmitir para a gente poder encerrar assim com uma chave de ouro? Todos os jovens, não precisa ser só jovens também, mas o pessoal que tiver acesso a esse projeto, bacana demais de vocês de verdade, é uma questão que a gente precisa levantar em pauta na sociedade. Eu acho que eu, particularmente, fico aberta para poder conversar com qualquer pessoa e muito mais, vou querer ouvir muito mais do que eu vou querer falar, porque eu acho que essas pessoas, elas precisam ser ouvidas muitas vezes, sabe? Então eu fico aberta e eu dou uma sugestão de música, caso alguém queira escutar, você já deve ter conhecido, ou até mesmo escutado, que é o nome da música é Flutua, fala sobre 2 homens gays, o clipe é incrível, eu fico assim, super sensível de verdade, olhando, e ele trata sobre 2 homens gays que são mudos, surdos, e então eles falam em libras, assim, entre amigos, no clipe, e um deles está na rua, assim, e ele é espancado e o namorado, consequentemente, não escuta e não vira pra trás pra olhar o que tá acontecendo, e ele só descobre quando ele vai na casa do menino no outro dia. Então é uma das músicas super sensíveis também, e aconselho outra pessoa super importante, é a Lineker, caso vocês queiram escutar também músicas maravilhosas, e eu agradeço demais por terem me convidado a conversar sobre, fico aberta para conversar sobre em qualquer momento, eu gosto muito de verdade de levantar essa pauta. Obrigada, Júlia, obrigada, Henrique, e pelas parcerias que estão comigo aí, o Gui e o Augusto, e de verdade, muito, muito, muito obrigada, fico muito feliz por terem me escolhido, e bora pra frente com esse projeto, eu acho que vai dar muito certo, eu não acho, tenho certeza, porque é uma questão que cada vez mais precisa ter na nossa sociedade. Pegando um gancho ali que a Camille falou da música Flutua, é uma música muito boa, ela te faz pensar muito sobre a vida, te faz refletir, te faz ver, ela abre a tua mente, e como a Camille disse também tô aberto, se alguém quiser conversar ou quiser compartilhar alguma coisa, algum sofrimento que esteja passando, porque assim como essa pessoa talvez esteja passando alguma coisa, eu também passei por coisas ruins no começo, fui em psicólogo, sofri em casa, fiquei algum tempo sem conversar com os meus pais. Eu acho que a gente se ajudando, a gente é mais forte se ajudando, não guardando as coisas para si, mas compartilhando com alguém de confiança. E eu também queria agradecer a vocês por terem me convidado para esse projeto muito, muito bacana, e falar assim para as pessoas: vivam, não tenham medo de ser feliz, não se privem por pensar por o que as pessoas vão pensar de vocês, só vivam, se libertem dessa prisão de pensar que a sociedade impõe regras e a gente tem que seguir. Não, a gente não precisa seguir regras da sociedade, a gente tem que ser quem a gente é, a gente tem que ser feliz da maneira que a gente quer ser. E tem uma frase que eu quero deixar aqui, eu acho muito bacana, que diz assim: o meu afeto te afeta? Eu acho que para terminar seria isso, e muito obrigado por essa conversa muito bacana que a gente teve. Rapidinho, bem rapidinho, que eu esqueci de falar, mas é uma questão sobre a música que eu falei, Flutua, que o Gui até comentou sobre, e no início ela fala
que vão dizer de nós? Seus pais deuses e coisas tais. Quando virem rumores do nosso amor. Daí ele fala, baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos 2 homens e nada mais. É o meu último momento de fala aqui. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer pelo convite e gostaria de deixar um recado para as pessoas. Nunca tenham medo de ser quem vocês são. Sempre procurem alguém que vocês confiam para se expressar, para conversar e para debater sobre tudo isso. E sobre a cultura negra que eu estava falando, né, sobre casos de negros, eu queria indicar 2 artistas que eu escuto muito e eu gosto muito desses 2, que é o BK e o Djonga, que eles exaltam muito a cultura negra e deixam a gente muito lá em cima e fazem a gente ver, conhecer a cultura negra, o racismo que a gente sofre no dia a dia e também outras tantas discriminações, como é o caso da homofobia e etc. Gostaria de agradecer o Henrique, a Júlia, ao Guilherme e a Camille. Muito obrigado pelo convite. E é isso aí. Se precisarem mais de alguma coisa, eu vou ter sempre à disposição para conversar. Valeu. Aproveitar também meu último momento de fala para agradecer a Camille, o Guilherme, o Augusto. Foi muito gratificante ter essa conversa aqui. Deixar então para a Júlia encerrar. Então, por fim, agradecemos nossos convidados. Obrigada, gente. Você também que está nos ouvindo, nos sigam no Instagram, no Facebook e aguardem o nosso próximo episódio. Até mais. Muito obrigada, gente.